sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do quarto ano do Colégio Emaús. E quarto ano, tudo bem? Bom, então nessa videoaula vamos fazer as correções aí, tá? Que foi disponibilizado para vocês nas últimas videoaulas, tá bom? Página 128, 131, 124, 125 e 127. Bom, primeira então, te apresentou, tá lá na página 124, te apresentou 4 imagens, figuras aí de anfíbios. Foi tema aí da nossa última videoaula, tá bom? E te pediu apenas para agrupar, colocar o nome do grupo. Fácil demais, não é mesmo? Vamos direto para o mais fácil, que são sapos, pererecas e rãs. Quem que são eles? Lembram? 1. Caudata. 2. Anura. 3. Ápoda. São os anuros. Quem? Os sapos, rãs e pererecas. Como o livro já te dá aí o nome de cada um deles, né? Esse aqui é uma perereca, né? Geralmente ela é menor, tá? Elas sobrevivem mais nas árvores, têm um hábito mais noturno, por isso que elas têm esses olhos grandes, tá? As rãs também são considerados anuros. Então, 2 e 2. Anuro, anuro, tá bom? Esse daqui de baixo, uma salamandra, ele possui uma cauda. Anuro, olha aqui, possui cauda? Não. Possui cauda? Não. Esse daqui possui cauda, então nós chamamos de caudata. Beleza? A salamandra é um anfíbio caudata. E por último temos aqui a 3. A Cecília, que é considerada um anfíbio ápoda. Beleza? Então, resumindo aí, tá? Temos os 3 grandes grupos de anfíbios. Os caudatos, os anuros mais comuns, né? E os ápodos. Bom, essa questão é muito legal, tá? Na página 125. Então, vamos lá. Um processo, um ciclo de reprodução aí, tá? Do desenvolvimento do sapo, tá? Então, ocorre primeiro aqui um acasalamento. Temos aqui 2 indivíduos, tá? Um macho e uma fêmea. A fêmea faz uma desova. O que é fazer a desova? A liberação dos ovos, tá bom? E, pessoal, uma curiosidade que geralmente a fecundação é externa, tá? No processo de reprodução dos sapos. O que é uma fecundação externa? Fecundação externa. Os ovos, pessoal, aqui, quando a fêmea liberou, eles não estão fecundados, ou seja, não estão ali com a sementinha, né, com o gameta masculino, tá? Eles não estão fecundados. O que acontece posteriormente? O macho libera aí as estruturas masculinas, tá? Que vai fecundar o ovo para gerar um embrião, tá bom? Então a fêmea libera os ovos, né? E os machos vão liberar ali as estruturas masculinas, estruturas femininas, estruturas masculinas, né? Quando ocorre a fecundação, formam aí os embriões, tá? Que vão iniciar o processo de desenvolvimento aí do sapinho, tá? Então, 3 aí formou um embrião, 4 já tem o girino, tá? Que é a forma larval. 5 ele já apresenta o olho, boca, já nada para tudo qualquer canto, né? 6 ele começou a desenvolver aqui, ó, perninhas, legal, né? Começa o desenvolvimento dos membros. 7 está ocorrendo o processo de transformação ou metamorfose, tá bom? Característica comum aí entre borboleta e os anfíbios, os sapos, tá? Isso para sapo, perereca e rã, tá, pessoal? Então vejam que aqui no 7 ele já apresenta os membros, as mãos, né, e as perninhas, membros posteriores e inferiores.
O 8 já é um indivíduo quase adulto, um indivíduo jovem, né? Porque ele ainda está presente com a cauda, tá? Olha aqui a cauda aqui, tá? A cauda vai se perdendo até formar um indivíduo adulto, tá bom? Então esse é um processo aí de reprodução e desenvolvimento de um sapo. O que acontece no primeiro momento? Acasalamento com a postura dos ovos na água. Vejam só aí. Acasalamento, né? Os dois indivíduos, fêmea, macho, e o processo de liberação dos ovos, tá bom? Postura dos ovos. 3. O que se desenvolve primeiro? As patas traseiras ou dianteiras? As patas dianteiras, os membros dianteiros, aqui ó, do girininho, tá bom? Importante lembrar que aqui ele é girino ainda, tá bom? Como os girinos respiram? Respiração branquial, tá? Porque eles vivem debaixo da água ainda. Eles não possuem, né, estruturas, né, pulmões ainda desenvolvidos para respirar igual a gente. Então, os girinos, eles vão respirar por brânquias, respiração branquial. 5. O que muda no processo de respiração dos anfíbios quando eles passam a viver no ambiente terrestre? Eles passam a ter uma respiração pulmonar. Respiração tem pulmão, respiração pulmonar. Então vejam só. Até aqui, pessoal, 6, onde ele começa, né, a apresentar aí o membro dianteiro, ele possui ainda uma respiração branquial, tá bom? E dependendo da espécie de anfíbio que a gente está falando, pode apresentar também até respiração cutânea, que é um processo de respiração pela pele. Então, uma curiosidade, os anfíbios, eles podem apresentar, claro, dependendo da espécie, na biologia e na ciência, pessoal, vai ter sempre uma exceção para tudo, tá? Vocês vão sempre reparar que por mais que a gente dê característica a um animal, a um grupo, vai apresentar sempre um ser vivo que não vai apresentar uma função. Nas ciências, gravem isso que isso é importante. Nas ciências, há sempre uma exceção, tá bom? Então, existem espécies que podem apresentar até 3 tipos de respiração, tá bom? Olha só, respiração branquial, os girinos, né? Girinos, respiração branquial. Alguns podem apresentar também respiração cutânea, que é um processo de respiração pela pele. E quando ele fica adulto, perde esse tipo de respiração, já que ele já tem o pulmão, né? Tem as narinas, apresentando também respiração pulmonar. Então veja só, respiração pulmonar, respiração cutânea ou respiração branquial, tá bom? O que muda no processo de respiração dos anfíbios quando eles passam a viver no ambiente terrestre? Eles passam a ter respiração pulmonar, né? Apresentam pulmão e vão mudar então o tipo de respiração. Qual a importância da umidade da pele para os anfíbios? Isso é legal, né? Por que é importante a pele deles apresentarem essa característica de estar sempre úmida? A pele deles precisa estar constantemente úmida, pois funciona como meio de respiração para esses animais, tá? Que é o tipo de respiração cutânea, tá bom? E paralelamente também a branquial em algumas espécies, tá bom? Então, olha só, os anfíbios têm essa característica, pessoal, de ocorrer essa transformação, né? Essa metamorfose. Então, nesse processo, eles podem, algumas espécies, claro, podem apresentar até 3 tipos de respiração ao longo da sua vida, diferentemente também de uma borboleta. Uma borboleta,
ela ocorre metamorfose, ocorre transformação ao longo de sua vida, transforma, ocorre, né? Assim, só que nas borboletas não há troca de respiração, elas não alteram aí o tipo de respiração, é sempre basicamente o mesmo, tá bom? Só que nos anfíbios não, eles vão alterando aí o tipo de respiração ao longo do seu desenvolvimento, tá? Muito interessante. A página 127, né, pediu para você fazer aí um origami de sapo, tá? Então aí de acordo com os passos que está disponível aí, né, no livro, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? A gente consegue fazer um sapinho aí de papel. Não deixem de fazer, tá, pessoal? Façam aí e enviem fotos para a gente, né, para o pessoal do colégio, para a gente ver e compartilhar aí com os nossos amigos. Questão 2 e 3 da página 128. Réptil agora. Fechou anfíbio, réptil. Agora, identificar aqui quais são esses répteis aqui. Tá? Escrever o nome deles, de cada um deles aqui. Então, vejam só. Vamos nesse daqui primeiro, no número 2. Que a gente já sabe a diferença de cargo, jabuti e tartaruga. Né? Então, vejam só. Tá na água? Não. Então, terrestre, não é mesmo? Se ele é terrestre, jabuti. Então, número 2 aqui, ó, jabuti. Tá bom? 4. Uma iguana. Né? Iguana tem certeza aí que vocês já viram em algum lugar. Ou às vezes nos zoológicos, geralmente alguns parques possuem. Tem gente que tem até a licença, os documentos para criar. Tá? Iguana, jacaré, fácil, não é mesmo? Esse daqui, ó, é uma serpente. Aí seria mais difícil para vocês identificarem, porque existem várias espécies de serpente, não é mesmo? Essa daqui se chama jiboia, tá bom? Então, jiboia, jabuti, jacaré, iguana são espécies de répteis. Duas semelhanças e duas diferenças que você observou entre eles. Semelhanças. Eles podem se rastejar, tá? Nascem de ovos, possuem coluna vertebral, né? Vejam só. Dá uma sensação das escamas, né? Eles terem a pele extremamente dura, rígida, não é mesmo? Pode ser também mais uma semelhança, tá bom? Então, são considerados os répteis. Diferença de cada um dos grupos. Presença de patas em alguns, casco do jabuti, tamanho e os dentes do jacaré, e entre outras. Então, diferença. Primeiro aí, serpente não apresenta membros. A serpente não tem membros. O jabuti possui membros, só que possui casco. Não é mesmo? As iguanas, né, possuem essas cristas superiores no corpo aqui, ó, né? Os jacarés extremamente grandes, não é mesmo? Com os dentes enormes também, extremamente forte. São características exclusivas de cada réptil. Questão 1, então, e 2 da página 131. Pensar e resolver. Essas são algumas características de anfíbios e répteis. Isso é legal. Escreva R se for um réptil, A se for uma característica exclusiva de anfíbio e RA se for uma característica comum aos dois grupos. Vamos lá? Essa é legal. Fecundam os óvulos da fêmea depositado na água. Então, lembra que a gente falou isso daqui na questão de desenvolvimento do sapo? É uma característica dos anfíbios. Possuem respiração exclusivamente pulmonar. Réptil, tá bom?
o anfíbio altera o tipo de respiração dele ao longo da vida, lembra? Geralmente enterram os ovos que são chocados pelo calor do sol, réptil. Calor do sol, réptil. Sofre metamorfose. Fácil, né? Aqui não precisava nem de ler o resto. Anfíbio. Possui a fase larval aí, a respiração por brânquias, né? E na fase adulta, a respiração pulmonar e a cutânea. Possuem pele lisa e úmida. Pessoal, pele lisa e úmida. Aqui, o que vocês acham? Né? Um jabuti lisa e úmida? Um jacaré? Não, né? Lisa e úmida, anfíbio. Rastejam, nadam ou andam com a barriga encostada no chão, apoiando na cauda. Réptil, rasteja, né? Podem alguns que vão nadar, outros que vão ser terrestres. Tem a pele seca com escamas e placas ósseas. Os répteis, pele extremamente seca, tá bom? Na maioria deles. Nascem de ovos. Ambos, os dois nascem de ovos. E são animais vertebrados também. E a questão número 2 aí, muito interessante, né? Perguntando do projeto Tamar. Projeto nacional, ou seja, brasileiro, tá, pessoal? Muito interessante, com algumas questões aí sobre esse projeto, que é muito bonito. Bom, vocês já viram essas imagens, pessoal? Tá? Algumas tartarugas, um tipo de réptil, tá? Vive no mar. Vejam nessa da imagem aqui. Ela engoliu, parece ser um plástico ou uma rede de pesca, tá? E essa daqui parece que está engolindo um plástico, não é mesmo? As tartarugas, pessoal, elas têm o hábito de, algumas, né, se alimentarem de algas marinhas. E elas podem confundir essas algas com plástico. Então, se tiver um plástico no mar, né, e a tartaruga vê de longe, ela vai confundir aquele plástico ali com alga. O que ela vai fazer? Ela vai se alimentar daquilo achando que é o alimento dela. E ela vai morrer. Isso não é difícil de acontecer, tá, pessoal? Existem diversos documentários, né? Há vários registros da quantidade de plástico que está presente nos oceanos e o quanto que ele acaba sendo prejudicial, gerando danos à vida das tartarugas, né, das baleias e entre os outros animais marinhos, tá? É um tipo de poluição humana. Então, voltando um pouquinho para o projeto Tamar, o que eles fazem? Já que existe esse impacto aí nas tartarugas marinhas, que impacto que é esse? O excesso de lixo que nós jogamos, descartamos no mar, sim. Quando as pessoas vão para a praia, deixam todo aquele lixo ali, não é mesmo? Aquele lixo vai para onde? Para o mar, gerando esse tipo de cena, né? Esse tipo aí de imagem que não é raro de acontecer. Surge então o projeto Tamar, tá bom? Que é uma estratégia de preservar, conservar as tartarugas marinhas, tá bom? Um projeto de conservação das tartarugas marinhas. Então, eles auxiliam as tartarugas no processo de reprodução, né? Retiram aqueles animais que sofreram algum machucado, né? Algum dano, algum animal que engoliu algum plástico. Então, eles auxiliam aí a preservação da espécie. Se a gente entrar no site deles, vai estar lá. A missão é promover a recuperação das tartarugas marinhas, desenvolvendo ações de pesquisa, conservação e até inclusão social, tá? Acessem o site, pessoal. Tem muitas imagens legais lá e muita informação interessante, tá bom? Então, que espécie é protegida? As tartarugas marinhas, tá?
onde esse projeto é desenvolvido em vários estados, pessoal. Tem sede na Bahia, tem sede no Rio, tá bom? Que ocorre em todo o litoral brasileiro. Ele tem a ideia de conservar, proteger as tartarugas marinhas, tá? E isso é extremamente importante, tá bom? Então, acessem o site para extrair mais informações. O site é muito interessante, muito interativo. Não deixe de conhecer. É um projeto muito bonito, tá, pessoal? O projeto Tamar. Né? Então, aí algumas imagens, né? Eles auxiliam aí no processo de reprodução também, né? Quando as tartarugas vão fazer as ovas, né? Liberar os ovos. Muito bonito o trabalho deles. Finalizamos então a nossa correção. Bons estudos, até a próxima videoaula e não se esqueçam, juntos no caminho certo.